Bora começar? Eu fui? Tá gravando já. Tudo bem. E bom, depois de bons 40 minutos de procrastinação... Só isso? 1h30, na verdade. A gente passamos 1h30 aqui procrastinando até começar mais um episódio do Fala Tu Jogador Podcast. Olá, Pamela Maranhão. Olá, Vitor Costa. É porque a gente estava no nosso próprio processo de produção, entendeu? Não é procrastinando. É, mas o processo de produção hoje demorou exatos 1h30 para ele surgir. Acontece. Né? Com assuntos assim super variados. Não, realmente uma gama, uma coisa assim, ó, um leque, eu diria. De Toda a produção temas. de pautas. Bom, é isso. Estamos começando mais um episódio do Fala Tu Jogador, depois da gente ter vindo de uma semana que foi produtiva. Hoje a gente não está sendo produtiva, mas na semana passada nós viemos de 2 programas. Aliás, um programa na semana passada e um programa nessa semana. Então, assim, a gente está produzindo. No nosso tempo, sim, mas a gente está produzindo. Né? Viemos de uma live, inclusive, mais uma vez agradecer ao Renato, que participou da live. Nós falamos sobre racismo no futebol, inclusive está aqui no YouTube. É só vocês procurarem lá, que foi uma conversa, um bate-papo bem bacana, um debate bem interessante sobre o racismo no futebol, por conta dos casos que rolaram, tanto aqui no Piauí, como rolou também o caso com o Vinícius Júnior, e outros casos que rolaram e aí, infelizmente, continuam rolando. Mas o debate ele é válido, ele é necessário, e nós demos a nossa contribuição para isso. Porém, vamos voltar para o normal, que é falar sobre futebol, só sobre futebol. E, bom, vamos Série D ou Série C hoje? Vamos no Papá? Pá, eu sou pai e sou Série D. Foi Série D? Série D. Vamos lá. Então, eu fiquei com a outra parte. É, Série C o teu. Vai. E o teu é ímpar, E né? eu sou ímpar. Vamos, 1, 2, 3 aí. 6. Pra que tu botou 4, desse? Só pra dificultar a conta, bota 1 ou 2. Mas eu tenho que dificultar mesmo. Eu sei, A meu pai, vida eu não é um ganhei. morango, não. Eu ganhei, foi. Eu fui Foi. Foi. Então vamos começar com Série D. E vamos começar com Série D. Quando bota esse pessoal da Humanas. É. Como é que a gente faz um constrangimento público desse aqui? Também é porque tu botou 4, pra normalmente botar 1 ou 2, que facilita, ou 0. Porque vai ser A gente par tem ímpar. uma quantidade de dedos, a gente pode usar. Mas esses... Tá, vamos. chega, vamos. É, vamos, porque a vergonha só vai Só aumentar. vai aumentando, ampliando. Bom, pra começar falando de Série D... Cara, isso aqui tá virando uma loucura. Não, tá virando o caos. O caos. Tá restaurado. Bom, Parnaíba ou Fluminense? Tá, vamos lá. Vamos fazer o sério, vamos começar Parnaíba ou Fluminense. Porque assim, boas notícias não temos de Série D, dessa vez vamos ficar devendo. Acho que é bom a gente começar com quem jogou em casa. Vamos dar prioridade? Vamos dar prioridade. Pois pronto, o Fluminense jogou em casa, dessa vez jogou mais uma vez, né, jogou lá na Arena do Guerreiro, lá em Pedro II. E bom, mais um empate, mais uma rodada se passa e o Fluminense segue sem vencer na Série D. O Fluminense tá naquele marasmo, né? Naquela coisa de que, tipo assim, você não consegue ver. Você não vê evolução, você não vê perspectiva de evolução, né? A gente lembra que é um time que se reforçou muito pouco e provavelmente não vai se reforçar mais dentro da competição. Ficou no empate sem gols, né? Jogando diante o seu torcedor. Vai lembrar que são 4 jogos, não tem nenhuma vitória na competição, né? O Fluminense tem 2 empates em casa e 2 derrotas. Dessa vez não sofreu gols, mas também não conseguiu fazer gols, né? Então, não dá para fugir muito do que o técnico Eduardo dos Santos falou essa semana na coletiva, né? O que está faltando, primeiramente, de forma primordial, é balançar a rede, é conseguir fazer esses gols. Paralelo a isso, claro, tem muitas dificuldades que esse Fluminense vem demonstrando, né, dentro dessa Série D até então. E, assim, eu vejo essa questão da limitação do elenco como a maior dificuldade para que o time consiga, nessas próximas 10 rodadas que faltam aí dentro dessa primeira fase, conseguir fazer apresentações mais empolgantes e melhores. É isso, a gente não chegou ainda na metade da Série D, né? A Série D, como a gente vem falando já várias vezes, são 14 rodadas desde quando houve esse aumento, já está com 4 temporadas, né? Que teve esse aumento aí de quantidade de jogos que se faz na primeira fase. A Série D são 14 jogos, foram 4, ainda não chegamos ainda na metade, então ainda tem um longo caminho para ser percorrido. Todos os clubes vão mudar bastante ainda, porque é o caminho natural, é o processo natural que vai rolar de fato. Mas, como a Pamela falou, a gente fica sem perspectivas com o Fluminense, porque a gente não vê o clube se mexendo, se movimentando. Né? Inclusive, até pra gente que é da imprensa, cara, eu não vou falar nem como torcedor, assim, como uma pessoa que está acompanhando, mas pra gente que é da imprensa, tá complicado falar do Fluminense. Você não vê, você não tem notícias, assim, você não tem grandes assuntos, a gente fala do jogo, vai ter jogo tal dia, teve jogo tal dia, o resultado do jogo foi aquele, Sim. E fica nisso, parece que o Fluminense
perdeu assim o ânimo com a temporada, não sei. E, bom, não faz sentido algum você perder o ânimo da temporada jogando um campeonato brasileiro, gente. Então, a gente fica triste com o que está rolando com o Fluminense, porque eu vou bater nessa tecla novamente, de que é um time que eu tinha a expectativa de que poderia buscar um acesso. Eu não sei se nessa temporada, porque desde o início a gente vem fazendo algumas críticas a como foi formado esse elenco, tudo que rolou com o Fluminense para essa Série D, mas era um time que tinha essa missão para o futebol piauiense de ser um time com mais estrutura, com mais poder financeiro, que poderia sim subir de divisão. Inclusive, a gente está falando isso, o próprio Fluminense, a sua própria diretoria, falou que tinha a meta de subir para a Série B. Bom, não vai ser fazendo uma campanha de 4 jogos sem vencer em 4 rodadas que vai subir para alguma divisão. E é mais uma vez uma infeliz notícia que a gente vai estar trazendo do Fluminense, que é o segundo jogo em casa, segundo empate. 4º jogo de Série D com 2 derrotas e 2 empates. Então o Fluminense somando apenas 2 pontos de... Quanto é 4 vezes 3? 12. De 12 disputados. Dessa vez foi rápido. Né? 12 pontos disputados, o Fluminense só venceu 2. Quer dizer, só somou 2. Só venceu 2. Só venceu 2 não. Antes tivesse vencido 2. Né? Só conquistou 2 pontos. E amarga aí a lanterna dentro do grupo, né? Segue, né, como lanterna dentro do grupo e vai ter como próximo adversário a equipe do MAC. Que aí a gente já chega, né, no nosso segundo representante dentro da competição, o MAC, que vem embaladíssimo, reacendeu das cinzas, porque simplesmente atropelou a equipe do Parnaíba jogando em casa, nesta mesma rodada em que o Fluminense ficou no empate sem gols, jogando em Pedro II, o MAC venceu o Parnaíba por 4-0. Depois de 3 rodadas do MAC sem vencer ninguém, ele achou o Parnaíba e resolveu descontar. E o Parnaíba também sem perder para ninguém. Exato, né? Que exatamente. Vinha aí de 2 vitórias e um empate, vinha fazendo uma campanha que estava começando a brilhar um pouquinho os olhos da gente, a pensar, gente, será que pode ter alguma luz ali? Eu não queria falar, mas só foi a gente elogiar. Só foi impressionante. A primeira rodada a gente falou, vamos jogar essa culpa pra gente então. Sim, beleza. É melhor, eu acho. É melhor do que jogar pros jogadores, pros treinadores, pra diretoria. Eles podem ficar chateados. Vamos falar da gente. Joga aqui. Aí tu bateu no microfone. Ai, meu Deus. Por que ela faz isso? Enfim, mas é verdade, ó. A primeira rodada a gente falou, empatou fora de casa, foi bom, mas também nessas coisas tudo. O começo foi um pouco promissor. Venceu em casa na primeira rodada, empatou fora, venceu em casa novamente. Sim. E aí, quando foi pra 4ª rodada, a gente falou, Parnaíba tá empolgando. Será que vem aí? Aí o Parnaíba me toma um 4-0. Gente do céu. E o que justifica, cara? Sério? Eu não sei. E o pior foi ver os gols, né? Foi bem doloroso. Exatamente. O Parnaíba que foi jogar com algumas mudanças forçadas por conta de suspensão e outras não tão forçadas assim. Mas simplesmente, cara, os gols foram realmente bem tristes. Vocês depois puderem ir lá olhar os gols, né, ver lá os replays dos gols, vocês vão ficar com essa mesma cara que a gente tá aqui, ó. Porque o primeiro gol foi de um chutão, o segundo gol foi de uma jogada espírita, que a gente não entende como é que o cara passou do nada pelo zagueiro e chutou a bola pra dentro e o goleiro acabou resvalando pra dentro do gol. Na terceira também a bola, o cara tava na linha da bandeirinha do escanteio e ele surge do nada no meio dos zagueiros e faz o gol. Esse a gente tá na dúvida se tava impedido ou não. Se tava impedido ou não, mas enfim, né, contou. E o 4º gol, o cara virou o Messi. Não, eu ia dizer, o 4º gol foi um gol. Foi. Aí o 4º gol não tem muito o que falar. O cara meteu o Pirlo, foi embora. Foi. Bom, mas é isso. Como a gente falou, a Série D não tinha muitas coisas boas pra se falar. Cara, eu acho que essa Série D, depois de muitos anos, é uma Série D que menos tá empolgando torcedores, imprensa, tudo, sabe? Assim, a gente não... Todos os anos a gente tem 2 representantes. Às vezes tem um que fica patinando e o outro que dá um gásinho. Às vezes os 2 estão bem. Agora, os 2 não demonstrarem que vão conseguir passar sequer a primeira fase é a primeira vez. A gente em nenhum momento chegou aqui e falou, não, eu tô confiando que esse clube pode ser que eu... Aliás, a gente chegou, porque no episódio passado eu falei essa merda e foi isso que aconteceu. Né? Durou exatos 1 semana até eu chegar aqui e estar revoltado com o que eu mesmo falei.
Né? Mas bota na edição bem aí, Vitor. Vitor eu do futuro. Bota na edição bem eu falando que estava empolgado com o Parnaíba. Falando exclusivamente do Parnaíba, um time que hoje está ocupando a segunda colocação do grupo B da Série D. E vou te falar, não sei se esse grupo B vai ter tantos clubes assim para brigar com o Parnaíba por essa vaga, não. Eu tô achando que o Parnaíba tem uma classificação aí muito possível, muito palpável e calando minha boca. Porque eu era uma das pessoas que não acreditava que o Parnaíba sequer passaria de fase. Tô sendo bem sincero aqui. Sim. E o Parnaíba já vem superando isso, já vem superando essa expectativa, pelo menos minha expectativa pessoal. O Parnaíba já superou, com certeza. E com o passar do tempo, com o desenrolar da competição, o Parnaíba tem uma boa possibilidade de crescer. Vai ter uma janela essa janela ainda existe, de trazer contratações. Pode ser que o time vá se empolgando, a diretoria vá se empolgando com o clube, a cidade se empolga com o clube, ele vá trazendo gente, vai incorporando o elenco e fazendo com que o time fique mais forte. Mas dá pra empolgar minimamente, né? Quem sabe agora, nesse próximo jogo, jogando em casa... Porque o fator casa do Parnaíba continua sendo um diferencial. O Parnaíba conseguindo vencer seus jogos em casa, ele vai conseguir pelo menos chegar à segunda fase. Sim. Então você tem pelo menos essa luz da possibilidade de conseguir pelo menos não cair na primeira fase. O que, Pamela, não é grande vantagem, porque se for para chegar na fase de mata-mata, só para participar e cair na primeira fase, mas assim, o mata-mata é outra competição. Exatamente. Às vezes muda o espírito. Eu até usei esse asterisco aí, de que o Parnaíba poderia, com esse começo de temporada que ele estava tendo, começo de competição que ele estava tendo, ia chegar no momento onde ele não ia mais sair da fase de classificação, ele ia conseguir com aquela pontuação, se mantendo aquilo ali, né, tá bom, perdeu um agora, mas continua com uma pontuação muito legal, muito interessante, né, de 3 rodadas de antes, já tinha vencido 2 e empatado 1. Então, assim, tá dando para descontar essa derrota de agora. Se ele mantiver essa sequência, vence 2 jogos, empata 1 e perde outro, vai para as cabeças fácil. Chega do mata-mata, o time se fecha, a torcida vai chegar junto, como sempre chega junto lá em Parnaíba. O Oliveira Canindé, que é um treinador super respeitado, muito experiente, sabe jogar a competição. Então, assim, pode chegar numa fase de mata-mata e aí ser a surpresa do mata-mata. E a diretoria pode se empolgar e contratar uns bonecos a mais, né? Pra dar aquele up. Mas assim, vale lembrar que apesar desta derrota feia e elástica, o Parnaíba segue vice-líder do grupo. Pois é, a campanha não é ruim. A derrota foi muito ruim, foi muito feia. Ela precisa ser revista, saber o que é que não deu certo para não ser repetido. Mas a campanha do Parnaíba continua muito boa. A torcida ainda pode continuar ainda confiando de que pode rolar algo melhor aí. Nós somos completamente incoerentes. Incoerentes. Estava aqui chateadíssimo. Mas é isso. Não nada, né, gente? É porque a gente está fazendo as duas perspectivas. Se der certo e se der errado. Entendeu? Pelo menos no Parnaíba dá pra fazer essas duas coisas. Pois é. No Fluminense não tá tendo como até então. Mas caso exista o lampejo da possibilidade, cá estaremos para voltar atrás em nossas opiniões, pois somos hipócritas. Tranquilamente. A gente coloca até a edição bem aí pra entregar o que a gente falou de errado na semana passada. Exatamente. Não é isso. A cada semana nós somos um novo Vitor e uma nova Pâmela. Não tem problema nenhum com isso. E só dependemos de você, jogador do Parnaíba, para mudarmos de opinião mais uma vez. É isso aí. Apenas um tolo não muda de opinião. Ficou uma propaganda sabe a propaganda da Top Term? Absurdo isso aqui. Cara, não, hoje a gente realmente tá dando... Não, a gente botou, foi pra tirar onda mesmo. Bom, mirou no esporte e acertou no entretenimento. Tá, e o próximo jogo do Parnaíba contra o Cordino vai ser no sábado, amanhã, 7 da noite. Amanhã. Hoje é sexta. Eles estão assistindo na sexta. Na sexta. A gente está gravando na quinta, eles estão assistindo na sexta. E o jogo é amanhã, 7 da noite, Parnaíba e Cordino, lá no Pedro Alelaf, Mão Santa e Tubarão. Piscinão. Que é o estádio com mais nomes do Brasil. Né? E o Fluminense também joga no sábado. E o Fluminense também joga no sábado, só que joga um pouco mais cedo. O jogo do MAC lá, do Maranhão, contra o Fluminense vai ser às 4 da tarde. 4 da tarde. Lá em São Luís. Eu só não vi e vou ficar devendo essa informação. Me perdoe se vai ser no Castelão ou se vai ser no Nilzinho Santos. Porque eles estavam jogando no Nilzinho Santos, foram jogar contra o Parnaíba no Castelão. E agora, nesse jogo de agora, eu esqueci de ver onde é que vai ser Castelão também. Eu também tô achando que é. É Castelão. Eu só fico na dúvida porque pode ter também Série B, por causa do Sampaio, né? E aí pode ser que mude e tal. Mas enfim, é em São Luís. Se você for para São Luís, os estádios não ficam tão distantes, tá? O Uber não vai ser caro. Se você errar o caminho, pode ir por outro, tranquilamente.
Beleza? Série C agora? Vamos lá. Bom, Série C a gente teve mais uma vitória do glorioso Altos, que foi jogar fora de casa. Cara, esquece aqui, fica só com isso. Tá? Porque esse aqui não tá dando certo, ele não tá te querendo. Pronto. Toda hora tá rolando a bagunça que virou esse episódio. Ai, meu pai. Vai, continua, concentra. Tá, vamos lá, ó. O Altos foi jogar fora de casa contra a Aparecidense e voltou de Goiás com uma vitória, com 3 pontos na bagagem. Cara, e que vitória do Altos, sério. Foi um jogo muito interessante do Altos, eu achei. Foi um jogo em que a bola parada, né, resolveu. E o setor defensivo, né, porque foram os 2 zagueiros da equipe do Altos que conseguiram marcar os gols, Vavá e Marcelo. Uma dupla nova, né, de zaga, e nova assim, recente em relação às mudanças que aconteceram durante o decorrer dessa temporada. Mas o Altos já tem uma certa tradição de zagueiros que resolvem, né? Vale a gente lembrar do jogo que aconteceu na Série C no ano passado, em que um salve para Ramon Baiano e Lucas do Carmo, que virou Lucas Souza, que também já resolveram jogos pro Altos dentro da Série C. Dessa vez o protagonismo ficou aí com o Marcelo e o Vavá. Deu essa segunda vitória da equipe do Altos, o Altos que pegou o elevador, né, dentro dessa tabela, né, saiu ali da parte de baixo, está em 10º lugar. E agora, dependendo do que acontecer no sábado contra o CSA em Teresina, 4 da tarde, o jogo pode conseguir bater várias pequenas metas dentro da competição, né? O Altos que pode pela primeira vez entrar no G8, né, que é onde estão ali os times que vão brigar diretamente pelo acesso, e pode conseguir pela primeira vez entre as suas 3 participações em Série C, 3 vitórias consecutivas dentro da competição, pois não aconteceu ainda com o time alviverde. Tá, antes dessas 3 vitórias consecutivas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Altos ter vencido fora de casa essa partida agora foi um salto de qualidade, de resultado do Altos muito importante, porque o Altos tinha vindo de 3 partidas antes, uma partida em casa e 2 partidas fora, com um em casa, um empate e 2 partidas fora com 2 derrotas. Né? E depois voltou, jogou em casa novamente, venceu o Ipiranga e tal. Mas, pô, você jogar 2 vezes fora de casa numa Série C e você perder os 2 jogos, então quando você vai para outra partida fora de casa, você já fica meio assim, cara, que vai rolar de novo. Pô, então, foi muito legal o Altos ter vencido essa partida, foi muito importante pro Altos esses 3 pontos. O Altos que, como a gente acabei de falar, que veio de um começo de temporada que foi muito fraco, então já fica aquele clima pesado. O Altos teve uma troca de treinador, né? Você começa a questionar tudo e tudo dentro do clube, mas aí você engata 2 jogos com 2 vitórias, o time já saindo da parte de baixo da tabela, que como a gente estava até conversando em um dos 200 assuntos que a gente teve antes do podcast, foi que essa parte de baixo da tabela da Série C, ela está muito mentirosa por enquanto. Com muito time que a gente sabe que não vai ficar por lá. Não vai ficar por lá. Então, enquanto mais rápido você se distancia, você soma pontos para sair daquele bolo ali, melhor. E o Altos está fazendo isso. Exatamente. Né? Foram 2 jogos com 2 vitórias, ganhou do Ipiranga de Erechim aqui em Teresina, foi jogar fora de casa agora contra a Aparecidense lá em Aparecida de Goiânia, voltou com 3 pontos também, e agora vai enfrentar um CSA que não tá lá essas coisas também, melhorou dentro da temporada, mas não tá essas coisas também, e joga dentro de casa mais uma vez. Né? Então, como tu falou, tem a chance dessas 3 vitórias que nunca aconteceram, seria um feito histórico para o Altos, e além disso, Seria ou será? Será um feito histórico para o Altos. Vamos com o Altos a gente está no modelo Pamela e Vitor empolgados. Estamos vivendo um momento de empolgação, né? Com o Altos. E bom que o time está respondendo, pelo menos. E com esses 3 pontos aí que o Altos vai conquistar frente ao CSA, já é literalmente olhar para cima. Né? Com certeza. A ideia é justamente essa, se aproximar dos líderes do grupo na Série C, para lutar lá por cima, lutar por uma classificação para a próxima fase. É isso mesmo, e até porque, como tu comentou em relação a quem está na parte de baixo da tabela, né? A gente olha a Série C, vale a gente lembrar, são 20 clubes, 19 rodadas, estamos entrando aí nesse final de semana, na 6ª rodada da competição. Se passaram 5 jogos e tem alguns times que estão por ali que a gente sabe que eles estão por ali só de passagem, é porque, tipo assim, vão recalcular a rota muito rápido e não vão ficar por lá, né, como é o caso do próprio América, que é quem está acompanhando, está vendo aí que o time está
mudou completamente para poder conseguir essa guinada dentro da competição. Você tem as duas principais forças, né, do estado do Pará, que é o caso do Paysandu e também do Remo, que você sabe que não existe a possibilidade que esses times fiquem por muito tempo passeando ali 16º, 18º, 20º colocado. Aí você vê Volta Redonda, né, quando você olha um pouquinho. Então, assim, são times que têm estrutura, têm poderio financeiro, têm pressão de torcida, tem muito mais coisas envolvidas do que o próprio Altos, que, querendo ou não tem todos esses tentáculos ali dentro do futebol para estar cobrando um pouco mais desses atletas e da própria diretoria, né? No Altos a diretoria cobra os atletas cobram a diretoria e vice-versa. No máximo tem a imprensa ali por fora, às vezes, que dá também uma pressãozinha ou outra, mas não é o mesmo nível de clubes com esse tamanho dentro do futebol brasileiro. Então, o Altos está fazendo certo, tem que se distanciar o máximo que puder, somar pontos, principalmente aproveitar mais esse fator casa, né? Tá devendo ainda essa sequência de resultados dentro de casa, já que teve 2 jogos, teve um empate, teve uma vitória. Então, esse jogo contra o CSA pode ser um jogo ali para meio que cravar essa virada de chave da equipe dentro da competição, que passa diretamente pela troca de comando, ao meu ver, né? A chegada do professor Sérgio Soares, ela traz uma diferença no ímpeto, na postura e também no tático desse Altos, né? Que realmente vira aquele Altos feijão com arroz. O tradicional que funciona, a gente até falou sobre isso, começando pela mudança ali em relação ao seu principal nome, que é o atacante Manuel jogando mais confortável ali na posição que ele está habituado, que é jogando pela ponta. E paralelo a isso você vê algumas outras situações encaixando um pouco mais rápido, né? Claro que assim, não dá para dizer que ele conseguiu fazer um milagre em 15 dias, ele tem muito pouco tempo de trabalho, mas quando você tem a troca de comando, obrigatoriamente você traz uma troca de postura, porque os jogadores começam também a pensar, não, trocou o treinador, se não começar a funcionar, algumas peças aqui dentro vão começar a serem trocadas, então vamos fazer a nossa parte. Então já tem aquela coisa de você muda um pouco a cabeça. E aí começa a ter uma sequência um pouquinho melhor, e é o que aconteceu em relação ao Altos. Eu acho que vale a gente pontuar também a questão da quantidade. Ó quem tá vindo. Você disse que ele não me queria? Aqui, ó. Cara, voltou. Ele voltou. Voltou. Agora vai ser difícil. É um lápis bumerangue. Cara, até os lápis estão atrapalhando a gente hoje. A gente se atrapalha, o lápis atrapalha. Não, hoje. Mas vai dar certo. Não, tá dando certo. Tá dando certo. Mas enfim, seguindo o raciocínio, acho que vale pontuar principalmente o fato de que o Altos está fazendo gols. Eu lembro que no tempo do ex-treinador, do professor Testoni, eu falei muito, inclusive, nas minhas redes sociais, sobre o fato de que o Altos ele era igual a arame liso. Ele cercava e era 60%, 70% de posse de bola, mas finalizava pouco, e quando finalizava marcava quase nunca. Dessa vez não, você consegue ver um Altos mais cirúrgico, mais letal. Tanto é que em 2 jogos são 5 gols marcados. Sofreu 3 gols, mas fez 5 gols. Então, meu amigo, tá valendo. Enquanto tiver no positivo, tá ótimo. Porque nos outros, antes disso, né, sob o comando do Testoni, foram 3 jogos, 1 gol marcado e 3 gols sofridos. Então, assim, os gols não saíam. Então, agora não, a coisa tá começando a andar mais, né? Você fazer mais gols, claro que se você tem um time mais ofensivo, que se lança mais ao ataque, que tá mais com a bola, que propõe mais jogo, a probabilidade de você sofrer mais gols também é maior. É o risco, né? Mas se você consegue ser mais cirúrgico, mais letal, esse estilo de jogo, essa ousadia, ela vai ser compensatória. Mas bom, pra a gente encerrar esse episódio caótico, vamos falar sobre torcida, porque assim, no episódio passado, que foi muito mais organizado do que esse daqui, a gente falou sobre essa questão da cobrança que tem existido por mais apoio ao Altos, por tudo que o Altos está fazendo nos últimos anos, pela Série C, de fato, que o Altos joga. Então, assim, é uma competição acima do nível que normalmente a gente vê aqui no futebol piauiense. Sim. Rolou toda essa cobrança, a gente debateu a cobrança, citou alguns pontos positivos e negativos que rolou dessa cobrança do Altos para a sua torcida, para os piauienses em si. Também rolou do Altos para a imprensa também, né? Rolou tudo isso e a gente fez esse debate. É só vocês voltarem no episódio passado do Falar do Jogador, que a gente estava debatendo sobre isso. E bom, de lá para cá, algumas coisas já aconteceram. Eu não quero colocar na nossa conta de que foi a gente que ajudou. Pois pode botar. Pode, né? Eu acho.
Porque na hora de falar que o Parnaíba perdeu porque a gente elogiou, eu sou o leão. Na hora de dizer que o Altos melhorou porque a gente debateu, aí eu sou um gatinho. Não foi na nossa conta. Eita, esse reconhecimento, gente, mas assim, de uma forma bem caótica também, mas aconteceram algumas mudanças, né? Mudanças. Pra melhor, tá? As melhor. mudanças que aconteceram foram pra melhor. Sim. Então, assim, foi até a gente comentou sobre isso no WhatsApp, dizendo que, pô, foi legal que eles escutaram, Sim. né? Vieram dar um feedback praticamente de imediato do É podcast, né? verdade. Assim que foi lançado, a gente já tinha algumas respostas. Estamos aí com legais. audiência qualificada. E assim, foi bom porque a gente conseguiu abrir uma linha de diálogo ali, uma coisa, uma via de mão dupla, Sim. porque antes só ia, né? A gente Só não ia dos dois lados. É. A via era de mão dupla, mas era, sabe aquelas mão duplas dos Estados Unidos, que uns carros passam a 3 km um do outro, só um vai e o outro só vem. Exato. Tem nem retorno. E aí agora melhorou muito e eu acho que melhorou pra todo mundo, né? Porque não é só eu e o Vitor, né? É Claro. a comunidade, a imprensa esportiva, no momento, tá conseguindo se aproximar um pouco mais desse Altos e isso é importante e eu acho que vai dar um retorno muito bom a curto prazo, né? Então, falando já dessa questão do jogo contra o CSA, em que eles estão apostando muitas fichas de conseguir realmente colocar um público mais expressivo no Lindolfo Monteiro, eu já percebo uma movimentação um pouco mais intensa, o apelo da diretoria do clube, por mais que ele tenha acontecido de uma forma meio surpreendente, ele já pegou algumas pessoas, as pessoas já estão, não, pois vamos ver o que é que dá para fazer, vamos falar mais sobre os valores dos ingressos, vamos falar mais sobre onde que está vendendo, vamos reforçar mais a data do jogo. E tudo isso é importante, acaba que todo mundo ganha, né? Bom, é isso. Vamos fazer nossa parte também. Sim. O Alto joga contra o CSA amanhã, sábado, dia 3 de junho, às 16 horas, no estádio Lindolfo Monteiro. Os ingressos já estão à venda online, vocês podem comprar online, ou comprar também nos postos de vendas que nós estamos colocando agora, passando aqui embaixo. Exatamente. Não, passando aqui embaixo não, tá? Que aparecendo na tela. E Pronto, 9 melhor. tickets no Shopping Rio Poti Piso L3, Centro Tu Musical tá bem Riverside, ou no Comercial Castelo, na cidade de Altos. Tá aí, cara, que orgulho. da minha Online parceira. você compra na i9tickets.com. Esse era o único que eu sabia. Que era Exatamente, online. online. Eu vivo mais esse mundo. Exatamente. Valores 20, 30. Não. Não. Eu ia chutar Não. 60, Não. Mentira. É 20, 30 e 50 reais. Que é as cadeiras. As cadeiras. Todos com meia entrada. 20 reais geral, 30 reais arquibancada, 50 reais cadeiras. Todos com meia entrada. E tá rolando também a promoção da moto. Exatamente. Essa promoção da moto aí também que Uma foi. moto bis. Um dos pontos que eu ia colocar aqui como colocando na nossa conta também. Porque, tipo, foi algo. Foi criado pelo marketing do Altos. Sim. Ele já poderia até ter tido a ideia antes, né? Sim. Pode ser que seja algo que eles já estivessem trabalhando. Mas foi depois que foi lançado. Então, meu amigo, o que o Altos fizer depois daquele podcast foi tudo na nossa conta. É na conta do Vitor. Né? Na sua também, que você deu mais ideia do que eu naquele Mas dia. enfim, tá rolando aí, ó. Torcedor que for para os jogos do Altos, eles vão pegar o canhotinho na numeração dos ingressos e você vai estar concorrendo a uma moto Honda Bis. Mas não é todo jogo, é Não uma moto. Não é uma moto por jogo. É uma moto que vai ser sorteada quando acabar as participações do Altos em casa, dentro dessa fase de classificação. Então, Restam- quanto mais você Isso. for, mais chance você tem. Você Exatamente. ganha, é como se você estivesse apostando uma vez na Mega Sena cada vez que você vai no jogo. Aí lá no final vai ter o sorteio da Mega Sena do milhão, que você vai ter ali 3, 4 canhotos, ali 5 canhotos, se você for em todos os jogos, você vai ter 5 chances de vencer. Olha que legal. Olha que louco. É só ir para os jogos, gente. É fácil de São 7 jogos que o Altos tem em casa, contando a partir desse do CSA. Daqui pra frente são 7. São 7, exato. Porque teve 2, né? Figueirense e Ipiranga. Faltam mais 7 jogos em casa, então são 7. Você pode ter 7 chances. 7 chances. Você. E Exatamente. se você levar amigos, porque tem a questão dos amigos também. Se você levar amigos, amplia a sua quantidade de possibilidades. De possibilidades. Tem isso também. Então, gente, tá assim. É a promoção dentro da promoção. Tá. Cara, vendo? o Altos virou aí um poupa-ganha, né? Eu não podia falar que é um negócio daqui. Telecena, melhor. Baú da felicidade. O Altos virou aí uma telecena, então você ganha com mais pontos, com menos pontos e tal. Do jeito que puder, você ganha com. Mas sabe o que é bom de verdade? É a experiência estádio. Exato. Eu já falei que você ir para um estádio aqui é um negócio assim, que é meio sofrido você ir para um estádio aqui no Piauí. Eu não vou mentir.
né? Tem muitas problemáticas. Mas quando você tá lá, você gosta. Sim. Cara, tem um picolé do Amazonas lá, que tem leite condensado por dentro. Sim. É delicioso. Tem o cachorro quente da tia lá. Sim. Tem o pastel. Tem o pastel, né? da Divina. Então, assim, gente, tem cerveja. Tem o café. A cerveja paga no Pix. Da tarde. Eu sempre tomo. Tem tudo Acho isso. Tudo. Tem a cerveja no Pix. Eu achei maravilhoso. Comprei várias cervejas no Pix. Né? Então, assim, gente, vamos para os jogos do Altos. Vocês estão convidados. O Altos está convidando, está fazendo promoção. O Altos está fazendo a parte dele em campo também. Sim. Né? Vem de 2 vitórias, está empolgando. Então, só depende de você. Chegue mais. Chegue lá no Lindolfinho. Por favor, faça esse favor pra gente. Sábado, 4 da tarde. Sábado, 4 da tarde. Vamos deixar o Vartan feliz. O Vartan feliz é melhor pra todo mundo. É sério. O grupo do Altos lá da imprensa tá tão legal que o Vartan tá feliz. Não é, cara. Tá tão legal. Ele virou um blogueiro. Vartan, sério, você tá de parabéns. Cara, ele é um presidente muito ícone. Mantenha sua amizade com a imprensa, que fica todo mundo alegre, feliz, satisfeito. É vídeo, é áudio, Nossa, velho. Exatamente. Ele tá reluzente. Cara, vou botar o vídeo aqui, ó, do Vartan com o Sérgio Soares. Logo lá depois, dentro do logo depois da vitória contra a Aparecidense. Veja esse brilhante vídeo aqui, ó. Olá, pessoal, boa noite. Tô aqui em Goiânia, na luta, lutando muito forte com o professor Sérgio Soares. Ganhamos o jogo aqui, cidade próxima a Goiânia, Aparecida de Goiânia. E dizer pra vocês, não me deixem sozinho nessa luta. Lutem junto comigo e junto com o professor. É isso aí. Eu convoco a torcida piauiense, a torcida altoense, sábado contra o CSA. Vamos lotar e fazer aquela pressão. Gente, é um sonho, mas não me deixem sozinho, não é verdade, professor? Rapaziada, contamos com vocês. É importante a gente cada vez mais forte que a nossa torcida, enchendo o nosso caldeirão, que nós vamos lutar por vocês dentro do campo, representando vocês. Contamos com vocês. A luta aqui foi grande, mas lá junto com vocês, nós vamos performar, lutar, se dedicar para alcançar resultado. Peitodinho, mas tem notícia boa também, além da nossa vitória. O Altos vai sortear uma moto bis 0 km para o torcedor que participar em todas as partidas do Altos em casa, já valendo contra o CSA. Quinta-feira a moto vai estar desfilando em Altos e Teresina. Vamos lá, gente, lotar o Lindolfo Monteiro e fazer que o nosso sonho se torne realidade. Eu sou Piauí, meu sangue corre nas veias. Um abraço a todos. E é isso, esse é o blogueiro Vartan Lacerda. A gente mirou no presidente Vartan Lacerda pensando em coisas, assim, para comunicação. Sim. E acertamos no Vartan Lacerda blogueiro. Blogueiro / influencer / é isso, vem aí. Eu tenho certeza que ele vai continuar nessa, no ritmo que o Altos está conseguindo manter o que... Nossa, velho. Só não pode pensar em criar uma crise nesse momento. Não é daqui pra frente. É daqui pra frente. Beleza, Vartan? Fechou? Fechou também o Fala Tu Jogador? Fechou. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Não, eu acho que por hoje é por uma questão assim de salubridade. Eu acho que é melhor a gente fechar as portas. Cara, já aconteceu de tudo nesse Fala Tu Jogador hoje, é impressionante. Inclusive é o fato do dia mais tarde a gente tá saindo aqui. Com certeza, porque tá dando meia-noite. Não sei se vocês estão sabendo. Aí depois ame e valorize a gente, compartilhe nosso conteúdo, mande os links no WhatsApp, porque o tanto que a gente tá produzindo, cara, por vocês. É brincadeira. Não, pô. Tá faltando. Tá faltando a valorização. Eu acho que tá faltando. A imprensa precisa valorizar a gente. A imprensa. Né? O Vartan não falou isso? Ah, é. Gente, tchau. Tchau, chega. Tchau, tamo junto. Valeu. Falou.